Olá, alunos. Aqui é o professor Nilson. Hoje a gente vai iniciar aqui um novo assunto, que são os polinômios. Um polinômio ou função polinomial é uma sequência de números a 0, a 1, a 2, a n, que a gente chama de coeficientes, certo? Ok? E que eles satisfazem a seguinte função. Observe que aqui é função de C em C, ou seja, função que está dos números complexos nos números complexos. Como nosso estudo aqui, entendeu? Eu vou fazer uma restrição, então na verdade a gente vai ver só função dos reais nos reais. Não precisa mudar a notação, porque um número real também é um número complexo, mas a gente vai estudar só funções reais com coeficientes reais, certo? Embora possa ter alguns exemplos com números complexos, mas nos exercícios a gente vai usar só números reais porque fica mais fácil para vocês entenderem, certo? Então, a função polinomial ou polinômio é uma função f de x da seguinte maneira: é o a0, que é um número sozinho, a gente chama de termo independente, aí o a1x, que é o coeficiente 1, com o x elevado a 1, o a2x2, que é o coeficiente 2, com a variável x elevado a 2, e assim por diante, até o coeficiente n com o x elevado a n. Ok? Esses números são coeficientes, como eu já disse, não é isso? E cada parte dessa daqui, ó, A0, A1x, A2x2, separadas pelo sinalzinho aí de mais, são o que a gente chama de termos, não é isso? A1x1, A2x2, o A0, ok? Bom, se a função polinomial só tiver um termo, a gente chama ela de monômio. Geralmente pode ser chamado de monômio quando tem dois termos. A gente chama binômio, pode também ser chamado de binômio se tiver dois termos, três termos. Trinômio, e a partir de quatro termos você pode chamar de polinômio. Mas aqui a gente vai usar a notação sempre de polinômio, certo? Embora possa ser, dependendo da quantidade de termos, um monômio, binômio ou trinômio. Exemplos, ó. As seguintes aplicações são polinômios, ó. A f de x igual a 1 mais 2x mais 3x elevado a 2 menos 5x elevado a 3. Observe que aqui o 1 é o termo independente, é o a0. O a1 é o que está acompanhando o x elevado a 1, é 2. A1 igual a 2. O 3, que acompanha x elevado a 2, é o A2. Ó. O A2 é igual a 3. E o A3 é menos 5. Considerem o sinal, ó, certo? Se for negativo, é negativo. Se for positivo, positivo. A polinômio g de x, observe que só tem dois termos. Tem o termo independente, que é 1, e vai direto para o termo em que o x está elevado a 4. Então, todos os coeficientes dos outros termos são zero. Ó. O A0 é 1, certo? Que é o termo independente, o A0. Aí o A1 igual a 2, que é igual a 3, que é igual a 0. Ó. Todos os outros termos que não aparecem são zero. Você poderia ter escrito g de x assim, ó. O 1 mais 0 vezes x, mais 0 vezes x2, mais 0 vezes x3, mais 7 vezes x elevado a 4. Observa que ele está nessa forma, ó. Aí está nessa forma. E esses coeficientes aqui, como todos são zero, esses termos desaparecem. E aí fica só o primeiro termo e o último. Ou seja, os coeficientes que não aparecem é porque eles são zero, certo? Aqui, ó, o h de x é 5x menos 3x elevado a 3. Observa que não aparece o termo independente, que é o termo que não depende da variável x. Então, ele é igual a zero. Ó, o a0 igual a a2, que é igual a zero. Observa que ele vai para o x3. Então, aqui é o a3, certo? É o termo de grau 3. Então, o termo de grau 0 é zero, porque ele não aparece.
Aí o termo de grau 1, ó, que é x elevado a 1 é 5, então o A1 é 5. O termo de grau 2 também não aparece, é 0. E o termo do x elevado a 3 é menos 3. De novo, considerem o sinal. Você poderia ter escrito h de x assim, ó. O A0 é 0, mais 5x, que é esse, não é isso? Que é o A1. Aí o A2 é 0, mais 0 vezes x ao quadrado, menos 3 vezes x elevado a 3. Como esse termo é 0, ele desaparece. Como esse termo aqui, o coeficiente é 0, também desaparece. Porque 0 vezes qualquer número é 0. Fica só o 5x menos 3x elevado a 3. São exemplos de polinômios, certo? Para hoje, o que a gente vai trabalhar assim na parte de cálculo, que essa parte que vocês viram é mais conceitual, é o valor numérico ou raiz, o valor numérico de um polinômio, que quando o valor numérico for 0, a gente chama de raiz. Se o valor numérico for 0, o valor numérico pode ser qualquer valor, mas se ele for 0, a gente diz que aquilo é uma raiz do polinômio. O valor numérico de um polinômio é o valor que o polinômio tem quando você substitui x por um valor dado. Por exemplo, o polinômio f de x, 2 mais x ao quadrado mais 3x elevado a 3, certo? Ele diz, temos f de 2. O que é o f de 2? É o valor numérico se x for igual a 2. Então, se x for igual a 2, ó, essa daqui eu vou colocar aqui na frente, ó. Apagar daqui e deixar aqui na frente aqui. O que você tem que fazer é substituir o x por 2. Então, onde tem x, ele colocou 2. 2, já aqui, porque já é esse 2 mesmo, né? Aí vem aqui 2, que é no lugar do x. 2 ao quadrado, ó, que o x é 2. E 3 vezes x elevado a 3 é 3 vezes 2 ao quadrado. 3 vezes 2 ao quadrado, não, ao cubo. Isso dá 32, não é isso? Ó, porque é 2 mais 2, 4. Certo? 2 elevado a 2 é 4, então aqui é 4 mais 4, 8. Então, você teria 8 mais 3 vezes 2 elevado a 3. Então, 3 vezes 2 elevado a 3 é 8. 3 vezes 8 são 24, mais 8, 32, certo? 2 mais 2, 4, mais 4 aqui, ó, 8. E esse aqui é 3 vezes 8, que é 2 elevado a 3, é 2 vezes 2 vezes 2, certo? A mesma coisa aqui, ó, é para x igual a menos 1. Para x igual a menos 1, aí a função continua sendo essa, é 2 mais, aí no lugar do x, menos 1, mais, no lugar do x, menos 1 ao quadrado, mais 3 vezes, no lugar do x, ó, menos 1 elevado a 3. Fazendo as contas, vão encontrar menos 1. Aqui é um exemplo onde o valor do x é um número complexo, mas como eu disse que a gente vai trabalhar só com números reais, então eu vou retirar esse exemplo aqui. Embora isso exista, viu? Não é incomum, não. Na verdade, o estudo de polinômios é feito no conjunto dos complexos. Embora a gente vá ver só nos reais, mas é feito nos complexos. E diz que muitas vezes, para simplificar a notação, a gente, em vez de escrever f de x, escreve só f, certo? Então aqui, ó, escrever f ou f de x não vai ter problema nenhum, pode ser tudo a mesma coisa. Bom, em particular, ele diz que se A é um número complexo e f é um polinômio tal que o f de A é 0, ou seja, tal que quando você calcula o valor numérico do polinômio ele dá 0, a gente diz que esse número A é a raiz ou 0 de f, a raiz ou um zero da função. Por exemplo, o número menos 2 e menos 1, nessa função aqui, ó, estão vendo a função? Ó? Se você substituir, ó, vai ficar 2 vezes, primeiro o x menos 2, estão vendo? Ó, se o x for menos 2, 2 vezes menos 2, 3 vezes menos 2 ao quadrado, ó, no lugar do x menos 2, mais menos 2 elevado a 3. Isso aqui, ó, vai ficar 2 vezes menos 2 dá menos 4,
menos 2 ao quadrado é positivo, porque todo número elevado a expoente par é positivo. Então, menos 2 ao quadrado dá 4. Então, isso aqui é 3 vezes 4. Então, mais 3 vezes 4, mais menos 2 elevado a 3, como o expoente agora é negativo, ou como o expoente é ímpar, vai ter o sinal da base. Então, é menos 8. Então, isso aqui vai ser menos 4 menos 8, que dá menos 12. E 3 vezes 4 é 12. Menos 12 mais 12 é 0. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o x igual a menos 2 é raiz. É raiz ou então o zero da função. Certo? Zero do polinômio. Aqui é a mesma coisa, fazendo os cálculos para f de x menos 1, ó, se o x for menos 1, depois que vocês fizerem os cálculos, vocês vão constatar que também vai dar zero. Isso quer dizer que o menos 1 também é raiz. Certo? Se for igual a zero, a gente diz que é uma raiz. Bem, para hoje é só isso que nós veremos, certo? Vocês vão ter atividade lá no formulário. Boa sorte a todos, até nossa próxima aula.